Olá, bom dia a todos. Vamos conversar hoje sobre um pouco das noções de anatomia e fisiologia das aves, voltado mais para a nossa parte de interesse técnico mesmo, sem se preocupar muito com a pormenorização disso aqui. Só para a gente ter uma noção do que ocorre voltado para a produção. Então vamos começar conversando sobre um pouco do sistema digestório das aves. Então, as aves elas apresentam algumas particularidades em relação aos mamíferos. Nós vamos destacar aqui. Como não tem isso aqui por escrito, eu peço especial atenção de vocês para o que eu estou falando. E aí vocês vão aí do lado anotando no caderninho. A primeira coisa que a gente pode destacar de diferente no sistema digestório das aves é a boca, que ela é formada por uma estrutura queratinosa rígida, que é o bico, e que ela não permite realizar a mastigação. Então, as aves, elas simplesmente engolem, joga para dentro. Você nunca vai encontrar uma galinha mastigando um chiclete, porque ela não tem essa capacidade de mastigar. Como ela não tem essa mastigação, ela teve que desenvolver alguns acessórios, algumas estratégias para realizar isso. Logo aqui no esôfago, que é a segunda estrutura que nós vamos comentar, ela já tem uma outra particularidade. Ela tem uma dilatação, que é chamada de papo, onde esse papo vai umedecer o alimento, vai juntar também com a enzima que ela tem na saliva e já vai iniciar a digestão aqui. Esse papo vai amolecer para em seguida, lá no proventrículo, misturar com outras enzimas, que aqui o proventrículo seria o estômago verdadeiro glandular da ave, que vai produzir o ácido clorídrico e o pepsinogênio, para em seguida, com essas enzimas e o bolo alimentar úmido, ser triturado pelo estômago muscular, que é conhecido como moela. Então você já deve ter visto, ao limpar uma ave, a mãe de vocês limpar, que às vezes tem uns pedriscos na moela. Por que isso? Como ela não tem essa capacidade de mastigação, então esses pedriscos, junto dessa musculatura e o alimento umedecido, vai ajudar a fazer essa trituração do alimento. Então só que a gente falou quantas características? O bico, uma, o papo, duas, os estômagos são dois, o glandular e o muscular, que é o proventrículo e a moela. Aí, em seguida, após a moela, que é o estômago muscular, vem o intestino delgado. Esse Dzinho aqui é de intestino delgado, onde a primeira porção é chamada de duodeno, depois nós temos o jejuno e, em seguida, limitando com o intestino grosso, nós temos o íleo. Aqui no intestino delgado, nós temos uma glândula acessória, que é o pâncreas. Isso aqui é comum nos mamíferos também é dessa mesma forma, que vai secretar algumas enzimas que também vão ajudar na digestão dos alimentos. São as proteases, as lipases, carboidrases. E nós temos também desembocando no duodeno uma outra glândula que vai secretar a bilis, que é o fígado. Essa bilis ajuda a emulsionar o alimento e permite que as enzimas que fazem a digestão da gordura consigam se aderir, se dissolver junto da gordura para permitir essa digestão. E aí, ao longo do intestino delgado vai ocorrendo também o contato dessas enzimas com o alimento e realizando a quebra desse alimento. Ao chegar no intestino grosso, nós praticamente não temos mais absorção do alimento, apenas a absorção de água. E outra característica que nós temos particular das aves é que elas têm um seco duplo, que é essa estrutura aqui no intestino grosso, esse Gzinho aqui é de intestino grosso, que faz a digestão da fibra. Mas como aqui não há mais absorção de nutrientes, aqui vai sair nas fezes, essas fibras praticamente não vão ser aproveitadas pelo animal. As fezes são excretadas pela cloaca. Então a cloaca ela tem várias funções nas aves. Ela vai ter a desembocadura do sistema digestório para excretar as fezes.
Ela também vai ter a desembocadura do sistema urinário, para secretar a urina. Ela também tem a função reprodutiva. E, por fim, ela ainda tem a característica de ter produção de anticorpos, então ela ainda tem a função imunológica. Então, a cloaca para as aves, ela é o cara, ela tem várias particularidades e importância para as aves. A função do sistema digestório, primordialmente, é realizar a digestão. E o que consiste essa digestão? É a quebra do alimento em partículas menores para que seja permitida sua absorção. E em que consiste a absorção? É a passagem do meio externo, ou seja, esse alimento que estava fora, ele é ingerido, ele vai entrar então no tubo digestório e a passagem desse alimento do tubo digestório para o sistema circulatório a gente caracteriza como absorção. Então ele caiu na circulação. Após ele cair na circulação, esse nutriente que entrou, ter alguma função específica. Ele vai para algum sítio específico onde vai desempenhar uma função. Por exemplo, a energia, ela vai ser utilizada nas nossas atividades, para realizar a movimentação, para realizar o nosso batimento cardíaco, para realizar o funcionamento do nosso sistema como um todo. E se houver sobra da energia, ela pode ser depositada nos tecidos como reserva. Então, o uso dos nutrientes para sua função específica é caracterizado como metabolismo, a utilização do nutriente que foi absorvido. Agora vamos falar um pouquinho, resumidamente, aqui do sistema reprodutivo das aves. Aqui começando pelas fêmeas. Então, as fêmeas, elas têm o ovário, onde nos ovários ela já tem os ovócitos, inclusive, assim como nos mamíferos, elas já nascem com esses ovócitos lá no ovário e eles são recrutados para serem desenvolvidos. Então, as aves nascem com aproximadamente 2.000 ovócitos e ela vai usando isso ao longo da sua vida. Os ovócitos das aves são relativamente grandes e são, de maneira prática, para ilustrar para vocês, são as gemas. Então, dentro do ovo tem a clara, que é a nutrição para o pintinho, e nós temos a gema, que é o ovócito. Se essa fêmea for fecundada, então vai se desenvolver a partir daqui, e a união com o espermatozoide, que ocorre aqui já no oviduto, vai então ser desenvolvido um embrião. Então, esse ovócito, após ele ser ovulado, ele vai cair no oviduto, que é esse canal aqui, que começa aqui com esse funilzinho chamado infundíbulo, e conduz o ovo até o útero. Então, nós temos primeiramente essa estrutura que capta a gema, chamada infundíbulo. Depois nós temos o magno e o ístimo. Aqui é o magno e aqui é o ístimo. E aqui essa porção dilatada é o útero, onde vai ocorrer a produção da casca, mais uma produção de albume, que foi produzido em grande quantidade aqui no magno. E quando esse ovo estiver pronto, ele vai ser posto através de quem? Lá da cloaca. Então ela tem essa função de ligação reprodutiva, que eu já comentei anteriormente. É curioso a gente notar que nos mamíferos nós temos 2 cornos uterinos, né? Enquanto que aqui nas aves nós temos apenas um, porque há uma regressão do corno direito, sobrando apenas o corno esquerdo. Então há uma característica das aves de ter apenas esse segmento, apenas um segmento de corno uterino, digamos assim, e recebe esse nome de oviduto. Antes de chegar na cloaca, nós temos uma outra estrutura que é a vagina da galinha. Então, o que ocorre? O ovócito é ovulado pelo ovário, né? Vai cair no oviduto, vai ser produzido albume aqui no magno. Em seguida, nós temos a produção aqui daquela primeira casquinha, aquela películazinha aqui no ístimo, cai no útero, onde passa a maior parte do tempo, é aqui no útero, formando o ovo, onde ela recebe
a casca mais rígida e os pigmentos da casca, depois a vagina e, por fim, a cloaca por onde o ovo sai. Esse desenvolvimento todinho aqui do ovo, desde o momento que ele é ovulado lá do ovário até a postura, ele leva em torno de 25 a 26 horas. Está até errado aqui nesse material. Então, uma ave ela tem condição de colocar a cada dia um ovo no máximo. Se ela leva mais de um dia, então não dá nem para ela colocar todo dia um ovo, porque ela leva 25, 26 horas. Então, se ela botou hoje um ovo 10 horas da manhã, amanhã ela não tem condição de colocar outro ovo às 10 horas da manhã. Ela vai levar 2 horas a mais, então ela vai botar por volta do meio-dia. E assim vai acontecendo até que um dia ela vai falhar. Se ela conseguisse botar um ovo todo dia, ao longo do ano nós temos 365 dias, uma ave colocaria 365 ovos, e não é isso que ocorre. Então é muito comum, quando eu estou nas aulas presenciais, os alunos dizerem: ah, professor, mas tem uma galinha lá em casa que bota 2 ovos por dia. Não tem condição. Um ovo leva mais de 24 horas para ser formado, então não tem como ela colocar mais de um ovo por dia. Fisiologicamente não é possível. Existem algumas exceções que a gente pode comentar numa aula de particularidades, mas que não é normal. Então aqui está o que eu falei para vocês de maneira escrita, para vocês ficarem com esse material, mas eu vou pular. Aqui é interessante a gente citar, da mesma forma que lá nos nossos mamíferos, nos caprinos, ovinos, nós temos a puberdade e nós temos a maturidade sexual, que não são a mesma coisa. E aqui nas aves a gente vai caracterizar a puberdade como o início da vida reprodutiva, assim como nos outros animais, com 18 a 19 semanas, mas a maturidade sexual a gente vai estabelecer quando o animal atingir 50% da postura. Então, quando eu tenho um lote de aves, que esse lote atingiu 50% dos animais estão pondo, a gente considera que esse lote está em maturidade sexual. Enquanto o início da produção aqui, a gente diz que se deu a puberdade. O início da produção começa quando 5% das frangas iniciam a postura. Para animais de raças de postura, a maturidade e a puberdade se dá mais cedo. Aproximadamente 20 semanas, a White Leghorn já começa a produção. E animais de raças de corte, ela é um pouco mais tardia. A partir de 21 semanas inicia a produção. E a maturidade sexual em ambos vai ocorrer aí aproximadamente entre 150 e 160 dias. Aqui alguns dados curiosos de produção. Com a galinha não tem como botar um ovo todo dia. A média anual de produção de ovos de uma galinha doméstica é de 265 ovos. Genéticas mais voltadas para a postura tem uma média maior, genética menos especializadas, uma média menor. O peso médio do ovo é de aproximadamente 58 gramas, mas nós temos classificação dos ovos, nós vamos ver isso em comercialização. Ao longo da sua vida, uma galinha pode produzir até 500 ovos em média. E a gente mantém uma ave de postura em criação até aproximadamente 72 semanas, quando já cai bastante a produção. E a cada 10 dias ela vai botar aí 5, 6 ovos, aí já não compensa você manter essa galinha em produção. Então, se ela entra na vida reprodutiva de postura com aproximadamente 20 semanas e ela fica até 72 semanas em produção, então produzindo ela passa aproximadamente 52 semanas na nossa granja. Vou falar agora um pouco do macho. O sistema reprodutor do macho, ele não possui um pênis, ele não possui um membro que penetra a galinha, produz o espermatozoide pelos testículos e ele faz essa deposição como se fosse colocando em contato a cloaca dele com a cloaca da fêmea, não tem aquela penetração. A cor dos testículos é amarelada, de forma elipsoide, e é responsável tanto pela produção do hormônio masculino, testosterona, como a produção dos espermatozoides. E é curioso citar que nas aves o tamanho do testículo varia conforme o regime sexual. Então nós podemos ter animais mais pesados, mas que não estão num regime sexual intensivo, que tem testículos menores do que o animal mais leve, mas que está no regime sexual intenso. Então ele tenta compensar essa produção aumentando o testículo. No galo, a gente separa a fase de maturidade sexual em 3 fases, né?
a fase pré-puberal, a fase puberal e a fase adulta. Então, a fase pré-puberal ele não tem ainda maturidade sexual nenhuma, né? Ele é pré-púbere. Então, vai do primeiro dia até aproximadamente 10 a 12 semanas. A fase puberal, quando ele entra em puberdade, entre 10 e 12 semanas. Há um aumento significativo no tamanho dos testículos e pode surgir algum espermatozoide viável no trato genital. E a fase adulta, a fase sexualmente realmente preparado, a partir de 24 semanas, que vai até o fim de produção. É essencial ter um cuidado especial, uma atenção especial no manejo dos galos para evitar a infertilidade. Se você notar que ele está com as cristas, acho que eu botei aqui no slide. Excesso de gordura prejudica a fertilidade. Lotes desuniformes. Apresentam crista desuniforme. Então, esse é o primeiro sinal quando a crista está clara, com a cor menos viva e caída, é um sinal de que esse galo não está com uma boa produção de testosterona e de espermatozoides. Ao contrário, quando a crista está bem viva, uma coloração bem forte, bem em pé. Pode apresentar uma queda pequena de produção, você pode tentar fazer uma correção fazendo o rodízio dos galos, trocando esse galo de posição no galpão para ele fazer um reagrupamento com aquelas galinhas e dar uma motivação a mais para ele, para ver se dá uma estimulada para ele com aquele novo lote que ele está se misturando. A formação de espermatozoide nos galos ocorre de 13 a 15 dias, é bem rápido comparado com as outras espécies. E o armazenamento desse espermatozoide pronto, ele se dá principalmente no testículo, não no epidídimo como nos mamíferos, que é pouco funcional nas aves. Então, isso era um pouco que a gente tinha para falar de reprodução e de trato digestório. Qualquer dúvida, revejam o vídeo ou então mandem as perguntas para nós. Até a próxima aula.